Papo de Padre está no ar, graças aos nossos patrocinadores. Grow Engenharia e Serviços, empresa capixaba para atender as demandas industriais. Odonto Scan, a maior clínica radiológica do estado do Espírito Santo. Nogram Mármores e Granitos. Papelaria Rainha, onde a majestade é você. Construtora Canal, marca de qualidade e confiança. Assista mais um programa Papo de Padre. Salve, paz e bem, mais um Papo de Padre no ar. Obrigado pela sua presença e a sua companhia. O caminho para poder se tornar um sacerdote é longo. No mínimo são 8 anos. O ano inicial, 3 anos de filosofia, depois 4 anos de teologia, e aí se ordena diácono para depois se tornar um sacerdote. Só que nesse período também podemos ter experiências próprias, profundas, que a igreja, o bispo local pede a esses candidatos. Nós estamos aqui hoje, vamos fazer um papo de padre com alguns diáconos, que quando você vê, pode ser que alguns já são padres, né? Já estão na beirada, já passaram por toda a formação, já fizeram a filosofia, já fizeram a teologia, já ordenaram diáconos e estão aí prontos para poder ser ordenados sacerdotes aqui na nossa Arquidiocese de Vitória. Só que nós trouxemos aqui porque antes, já na ordenação diaconal, o nosso arcebispo os pediu para poder fazer uma missão no estado do Pará. Nós estamos no Espírito Santo. Eles são enviados para o Pará. Para lá ficaram um tempo para poder vivenciar um pouco aquela história. Vamos ver o que eles viveram, como foi essa reação, essa acolhida e agora as vésperas da ordenação. Salve, paz e bem. Paz e bem. Nós temos aqui então o diácono Daniel, o diácono Juan, o diácono Alessandro, o diácono Vitor. De repente, então, vocês ordenam um dia feliz, esperado, 8 anos, ou talvez mínimo esperando para essa ordenação, e de repente o bispo vai, ok, mas vamos para o Pará. E aí? Sinceridade, fala a verdade. Assim, a gente meio que esperava essa possibilidade por conta da turma anterior, do ano anterior, que havia feito essa experiência. Um pouco foi para Labre, um pouco para Conceição do Araguaia. Então, nós já meio que esperávamos. Então, quando nós fomos comunicados, apesar da incerteza por conta da pandemia, que os números no norte do país, naquela época, tinham ficado muito altos, os números preocupantes, mas quando foi noticiado para nós, Dom Dário chamou a Cúria para informarmos que nós iríamos para Conceição do Araguaia, certamente, eu particularmente fiquei muito feliz com essa oportunidade de sair um pouco da nossa experiência de Arquidiocese de Vitória e se lançar, né? 8 anos esperando a ordenação e de repente tem que esperar mais tanto tempo. Valeu a pena? É bom isso? Não valeu a pena. Essa experiência de um intervalo grande. Assim, o grande problema não foi esperar tanto tempo, mas onde esperar este tempo, né? Porque eu pensei que ia estar aqui na minha arquidiocese, com as paróquias que eu estava acostumado a participar. Então eu imaginava o meu diaconato na arquidiocese, né? Isso 2, 3 anos atrás. Mas aí nós vimos os rumos mudando e, lógico, que uma inquietação no coração, uma certa angústia de ficar um tempo tão grande fora, longe da família, dos amigos. Mas com o desenrolar da conversa, nós vamos ver que muita coisa mudou e foi muito bom. Daniel, vou alfinetar você. É uma piada interna aqui. Né? A primeira vez não foi legal não, né? Então, a gente toma um susto porque a gente vai para esse caminho diocesano, né? Quando o cara entra no seminário religioso, tem mais essa ideia de não território, né? Porque as congregações estão em vários estados. Mas aí a gente vai percebendo que é a mesma igreja também. Então, é diocese também, é igreja católica também. Aí você entende que o importante é você colaborar com a igreja no campo todo. Assim, aonde precisar, e você vai, aos poucos, confrontando isso com a vida. Foi uma experiência boa, maravilhosa. Foi um lugar muito bom. Mas antes foi um susto. Não quero ir. Foi um susto. Na verdade, eu falei que eu não estava preparado para ir para lá ainda, porque a gente iria a Lábrea, né? E eu saí do Rio de Janeiro para o Espírito Santo, no máximo, então assim, são 2.800 quilômetros. Então precisou de uma assimilação pessoal primeiro, né? De se preparar bem para isso, para fazer dar certo, né? Porque eu não só estava botando a minha vocação, mas também levando o nome de Vitória. Então tem que dar certo. Não é fácil realmente se preparar para uma coisa, de repente você tem que modificar a cabeça. Para você, Vitor, acho que não teve muita dificuldade não, né? Na verdade, eu já tinha
vontade de fazer missão. Quando eu entrei no seminário logo, eu fiz uma missão em Lábrea de 1 mês. Aquela missão breve, mas foi uma experiência boa no sentido de viver lá com as comunidades ribeirinhas, de conhecer aquela realidade, floresta. E aí eu tinha expectativa, quando surgiu a ideia da missão, de que uma parte fosse enviada para Lábrea e outra parte para Conceição do Araguaia. E aí quando todos nós fomos enviados para Conceição do Araguaia, aí aconteceu assim, um momentâneo descontentamento, no sentido de que eu preferia manter essa relação com a igreja irmã. Foi uma experiência maravilhosa e enriqueceu mais. Só uma questão que eu gosto de destacar é assim, fazer missão. O que nós fazemos aqui é missão. Não, eu acho que é um pouco assim, eu entendo, fazer missão em outros lugares, em outras terras. Missão adigentes. Missão adigentes. Mas a missão de um catequista na comunidade ali, a missão de um pai, ou seja, isso tudo é missão. Na verdade, o que eu percebi foi que essa missão entre a Arquidiocese de Vitória e Conceição do Araguaia foi ajudar a igreja de lá a dar conta do recado, porque assim, eles têm poucos padres. E agora que o seminário de lá foi instituído, assim, na diocese. E aí as vocações começaram a surgir agora. Então, assim, a ausência de presbíteros mesmo, né? Então, comunidades muito distantes, muito longe uma das outras, paróquias enormes, e às vezes um padre só para dar conta. E é verdade que é uma relação de mão dupla. Nós contribuímos com a presença do ministro ordenado, mas certamente a experiência eclesial, que é uma experiência muito forte, inclusive, nos formou muito, muito, certamente contribuiu muito para o nosso ministério, né? Que, até porque, basicamente, majoritariamente, é uma diocese rural, com distâncias enormes. Lá a gente aprendeu o que é distância, lá a gente aprendeu o que é quantidade de comunidade. Por exemplo, eu estava na paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Conceição do Araguaia. São 60 comunidades. 60 Quantos comunidades. padres? Um padre. Um padre? Um padre. Tinha um outro que colaborava, mas ele é do Nordeste, voltou para a cidade dele. Nós tínhamos comunidades que do centro eram 115 quilômetros, daqui a Iconha. E eu estava a 280 quilômetros de distância de Ruan, dentro da mesma diocese. O Vitor a 300. Não, De às vezes a Vitor de gente Mita ficava 800. mais tempo dentro do carro do que na comunidade. Isso é incrível. Às vezes saía 2, 3 horas da tarde de casa, fazia a celebração na comunidade, fazia em outra e voltava 11 horas, meia-noite. Por quê? Porque eram horas dentro do carro e às vezes 1, 2 horas celebrando efetivamente na comunidade. Então você fica às vezes mais tempo na pastoral dentro do carro do que na comunidade efetivamente. Isso não existe aqui. O povo não conhece o padre desse jeito. 60 comunidades. A sua tinha quantas comunidades lá? A minha 32. A sua? A minha 20. 20. Na sua tinha? 25. 25. Territórios diferenciados, né? O povo consegue ter proximidade do padre? O padre passa aqui uma vez de quanto tempo nas comunidades? Os padres são muito dedicados, até porque, por exemplo, no meu caso, além da zona rural, tinha a catedral, tinha missa diariamente. Então, claro que nem todo dia tinha missa por conta dessa demanda. Mas os padres lá se desdobravam para poder dar conta mesmo. Então, por exemplo, você ia para a zona rural, você ficava uma semana naquele território, visitava todas as comunidades. Só daqui a 2 meses, aquelas comunidades receberiam missa novamente, né? Pelo menos na minha realidade. Embora seja uma demanda celebrativa também, porque a distância faz isso, embora a gente não celebre missa, né, mas a celebração da palavra é uma realidade que também tem lá, tinha domingos de escala que a gente alternava entre eu e os 2 padres que lá estavam, e eu ia celebrar, gastava 100 quilômetros para ir chegar na comunidade, celebrava 40 minutos, voltava 100, à tarde andava mais 80 para celebrar em outra e voltava mais 80, um domingo só. Estradas? Não, Meio, estradas complicado, boas. umas boas, outras não tão boas assim. Em geral, é ruim, principalmente nas chuvas, é muito complicado. É lama, é rio que alaga, uma coisa incrível, assim. Nossa, várias histórias de agarrar, de não conseguir passar, de ir não conseguir voltar. Então isso é uma realidade. Na época de chuva, na época de seca, é muito ruim porque a poeira é muito grande. Então é difícil, por exemplo, se você está atrás de um carro, a poeira é tanta que às vezes você não consegue ultrapassar. Aí você fica 20, 30, 40, 50 quilômetros atrás de um carro. Entretanto, na época de chuva é pior porque tem o risco de atolar, encher, enfim, terrível. O padre não conseguia chegar e também os fiéis não conseguiam por causa da alta dos rios, por causa das estradas, né, emburacadas. Então, havia essa dificuldade. Às vezes, por exemplo, eu estava numa paróquia a cidade 80 mil habitantes. Eram 2 paróquias, 20 comunidades. Então, o padre, uma vez ao mês, ele ia nas comunidades rurais.
Mas se naquele dia tivesse chuva, ele tinha que desmarcar. E às vezes a comunidade ficava prejudicada por causa da chuva, o padre não chegava e não tinha missa. E pro povo, acho que como aqui também acontece, pois túnica o povo chama de padre. É seminarista, é diácono, chama que é padre. Lá vocês eram vistos como padres. Lá tinha uma coisa muito interessante. Qualquer celebração que tinha na igreja era missa. É missa hoje. É missa da freira, é missa do ministro, é missa do diácono. Aqui não é diferente, gente. Aqui não é diferente. É tudo igual. Mas claro que a gente sabia muito bem a diferença e fazia questão de diferenciar muito bem. Então as nossas vestes também são bem diferentes do padre. Então a gente sempre ensinou isso, né? A diferença dessa relação. Pelo menos lá em Santana era muito parecido. Ou melhor, acontecia muito isso, né? Essa mesma nomeação. Mas para eles, missa era o evento celebrativo. Não importasse o que estivesse acontecendo. A novena também, as pessoas chamavam disso. Mas um povo muito presente, muito alegre, muito participativo, frequente. Então, quando tem oportunidade de celebrar, enchia as igrejas, dentro dos limites que podiam. E vocês atendiam as pessoas também, orientações? A minha preocupação, eu parei no seu 60 comunidades. Eu parei nesse padre sozinho sendo comunidades para dar conta desse povo todo. Não dá, gente. Como é que funciona isso? E vocês também... As pessoas tinham dúvidas, marcavam para conversar. Eu cheguei a atender 2 jovens, me acompanhei esse tempo, né, que tinham algumas dificuldades. Ficaram quanto tempo lá? 5 meses. 5 meses. 5 meses. Foram em janeiro, fevereiro, né? Início de fevereiro, final de junho. Final de junho. Muitos velórios. Lá tem uma tradição muito legal que eu achei, que é a visita ao cemitério no 7º dia. Então, lá eles não tem muito por tradição a missa de 7º dia. Até porque não tem padre, né, gente? Tinha essa dificuldade, mas hoje a paróquia onde eu estava, que era com o padre Helder, ele tinha uma missa toda semana, a missa da luz, que era específica para 7º dia. Mas, por tradição, as pessoas preferiam que alguém da comunidade, o padre preferível, né, mas alguém da comunidade pudesse ir ao cemitério e lá fazer uma celebração com os familiares, com os amigos, por aquela alma, no 7º dia. Eu achei muito legal, muito legal. Tinha até um roteiro. Um dado que chama muita atenção, que apesar da distância, a diocese vive um clima de unidade muito grande entre o clero, capitaneado pela figura do bispo, Dom Dominique, mas as pastorais. Eles têm uma escola que eu acho incrível, a Escola da Fé, que são uma plataforma digital com vários cursos, diversos temas, e que o povo assimila e segue de uma tal maneira. Por exemplo, quando o senhor pergunta das 60 comunidades, como é que o padre consegue atender? Os meios das mídias sociais funcionam muito bem. Internet então é tranquilo? Sim. No interior tudo é internet? Tudo, tem. Tudo. Então, quando a pandemia chegou, eles saíram na frente, porque eles já eram adeptos das tecnologias. Porque dependiam por causa das distâncias das paróquias. Então, eles saíram na frente anos-luz, né, de muitas arquidioceses. Então, eu fiquei impressionado com os amigos, os irmãos, da tecnologia que eles já tinham e usufruíam, né, para evangelização. Uma coisa impressionante. A estrutura deles de comunicação é impressionante. Assim como os americanos pensam que no Brasil só tem índio, nós pensamos que na África só tem escravo, nós aqui no Espírito Santo achamos que no Pará só tem mato. Não, tem muita soja, muita plantação lá. Muito boi. Ou seja, tem açaí também, não. E uma coisa que quando eu fui pro Nordeste, para cima, pro Norte, coisas que não se fala na mídia, por exemplo, eu nunca aprendi na aula de geografia, nunca aprendi em aula e nunca vi televisões globais aqui brasileiras que existem temperatura, climas diferenciados. Por exemplo, nós estamos no inverno aqui e lá No Pará é verão. Eu nunca ouvi isso, gente. E além disso, e não se fala sobre isso. E além disso, tem o fato de que a Diocese de Conceição do Araguaia, ela, na parte norte, que é a parte que eu estava no extremo norte e o Daniel estava no extremo sul. Ela, no norte, ela é mata amazônica. No sul, ela é cerrado. E ali existe um processo de transição. Então, se a gente for nas regiões mais centrais da diocese, a gente vê plantas típicas da mata amazônica, plantas típicas do cerrado. Se for mais para a minha região, aí é mais plantas amazônicas realmente. Se for para do Daniel, é mais cerrado efetivamente. Mais campo. Então, assim, não é aquela ideia, Pará é mata amazônica, nem isso. Até isso não é verdade, sem contar a questão do desmatamento, né?
grande parte das áreas já são desmatadas, né? Então isso é muito triste, assim. É basicamente boi, soja, né? Então, de fato, assim, é uma realidade de agricultura familiar e de agronegócio. Mata em pé na região é pouca. Na nossa irmã Lábrea é mais rio. Vocês É, lá, no totalmente. caso, lá tem bastante terra, né? Não é tanto rio É terra, assim, mais ó. terra. Tem o grande rio Araguaia, né? Que corta a diocese inteira de norte a sul. E dele ali se governa a vida das comunidades em si. Então tem muito, Santana do Araguaia, não sei o que da Araguaia, Conceição do Araguaia, tudo, o termo é muito próprio, né? Lábrea, a estrada é rio. Então as pessoas transportam, né? A maioria das paróquias não tem um carro paroquial, por exemplo. Ela tem um barco paroquial em Lábrea. Lá em Conceição do Araguaia, não, são grandes estradas. E caminhonetes, né, Então, Vitor? assim, as caminhonetes são fundamentais. Então, aqui, talvez se a gente olhasse uma caminhonete daquelas grandes imponentes, falasse, nossa, que excessivo. Mas lá é necessidade. coisa de absoluta necessidade. Não existe a possibilidade de você ter acesso minimamente às comunidades, na época da chuva principalmente, sem um carro grande, assim, traçado, enfim. Então, isso é muito importante lá. Essa questão do tempo, padre, é muito interessante lá. Realmente, eles desconhecem, né, essa questão das estações do ano. Para eles lá, existe o tempo de chuva e o tempo de sol. Muito mais sol. E para nós aqui, que nós estamos no inverno, lá é o tempo de praia para eles. Então eles vão para a praia. Aí eu falei assim, mas onde tem praia aqui? Praia de Eu achava muito engraçado, brigava com eles. Mas praia tem na minha cidade, tem em Belém. Aqui vocês têm rio. Não, é padre. Ou eles chamavam a gente de padre. praia de Padre, rio. mas aqui é praia pra gente. A gente usa cueca de praia, a gente usa biquíni, as meninas. Né? E olha, E tive que acampam na vencer praia. o preconceito. É muito bacana as Maravilhosa. praias de O rio. que? Usa sunga? Não. Pros outros, pra mim não. Mas você olha pro rio, realmente parece uma praia. São bancos de areia. Impressionante. Igualmente. É lindo, é lindo. É lindo. É lindo. Mas cenário água doce, maravilhoso. água doce. E nós vimos a cheia do rio e a baixa, né? Nós pegamos esse período. E esse ano nós pegamos inverno de 6 meses, né? Pegamos inverno lá e inverno aqui, né? Então vamos ficar lá, né, gente? Por que vocês voltaram? É tão bom assim? Por que voltaram? E assim, de modo particular, além da paróquia, eles me pediram para contribuir com a missão diocesana, que é um projeto um pouco quanto diferente, né? Dom Dario se encantou muito, é um projeto de Dom Dominique, que é um pedido, um ano, os jovens das diversas paróquias da diocese doam um ano da sua vida numa experiência missionária. Eles vivem numa casa comum, rezam de forma comum, estudam e se colocam à disposição nos projetos sociais da cidade de Conceição do Araguaia. Então, eles moram 2 meses na área central e vão o resto do mês, do ano, viver na periferia da cidade. Excepcionalmente, este ano, por conta da pandemia, eles estão todos na região central, mas vão todos os dias para os projetos Então sociais. é uma campanha diocesana lá, quem quiser se colocar à disposição, o que é isso? Ou doa um ano para a igreja? Doa um ano da sua vida para essa experiência missionária. Tem encontros vocacionais, eles têm uma rotina de oração, de E estudo. você, no caso, coordenou essa casa. Coordena essa casa. A casa de missão é menina dos olhos do Juan. O Juan ficou Ah, é? apaixonado. Tô até com medo de não voltar. Não, pra... volta. Porque ele vai sim. voltar pra lá, né? Ele vai Porque o Juan, eles vão ordenar agora, nesse mês de agosto, né? E o Juan... Eu volto para terminar o projeto até metade de dezembro, né? Espero que E volte quem tá lá mesmo. agora, no seu lugar agora? Eles estão de férias. Em agora em agosto eles ficam sob supervisão direta do bispo, depois eu volto. Como quando os discípulos falaram assim, onde é que nós vamos comprar tanto pão para dar para essa gente toda? E Jesus fala, dá-lhe vós mesmo de comer. Eu perguntava, quem vai contribuir com esta casa de missão, com esses jovens? Nós temos um de 17, 18, 20, um de 26. Quem é que vai contribuir? Uma menina também, né? E uma menina, que é um sistema misto. Dá-lhe vós mesmo de comer. Então, E eu fiquei sabendo que eles também vão vir para ordenação. eles vêm para a ordenação, estão esperando ansiosos para Fizeram vir. Você fez uma vaquinha? Fiz uma vaquinha, padre, porque esse é minha com Vai largueza. pedir assim lá longe, gente. Comer, o povo lá vive de quê? Muita comida diferente. Mas, assim, não tanto como se fosse no norte do estado, né? Como nós estávamos no sul do Pará, lá tem pessoas que vieram do Paraná, muitas pessoas que vieram de Minas e também do Maranhão. Então, fez uma mistura muito grande no sul do Pará. Então, as comidas não são tão diferentes, né? Mas eu comi algumas coisas bem exóticas. É muitas Tipo, frutas, né? o pequi com pato. Eu gostei mais O ou pato menos. no tucupi. Prefiro churrasco. Gente, agora você que acolheu o Alessandro, que tá vendo agora,
Ele tá falando agora que ele não gostou da sua comida. Ele está revelando Gostei. agora pro mundo inteiro. Só não pode morder o pequi, sabia? O pequi você pode roer o pequi, porque ele é cheio de espinho por dentro. Então você acaba roendo o Agora, pequi, uma coisa é é muito verdade, bom. o açaí é muito melhor. É melhor, o diferente. açaí é melhor. É puro, né? Perfeito. Assim, no norte do Pará, Belém, você vai ter o açaí lá com comida salgada, né? Para lá embaixo é doce. Ou então nós experimentamos açaí doce. Mas ele é bem mais gostoso. Agora, vamos lá. Experiências marcantes. Eu fiz o meu primeiro assistência matrimonial em inglês. Em inglês? É? Eu não sei falar inglês não, mas conseguiu. O noivo era britânico. E aí a gente teve que fazer uma birritualidade lá para conseguir... De língua, né? Pra ele dar o consentimento, um consentimento de verdade na língua dele e eu entender o que ele estava dizendo. Eu já fiz casamento assim também. Bom, pra mim a mais marcante foi um fato, na verdade. Eu ia celebrar um casamento, o primeiro casamento que eu celebrei lá. E aí tava indo em direção, entretanto tava muito chuvoso. E o rio tava subindo, o rio Itaipavas. Entretanto, se o rio subisse, poderia ser que ficasse uma semana, 10 dias com o rio cheio. Então não poderia voltar mais, e no outro dia eu tinha compromisso. Aí ficou naquela polêmica de desmarcar o casamento. Aí eu fiquei com aquela peso na consciência, meu Deus do céu. Os noivos se prepararam, mataram um boi, ia ter uma festa, foi uma festa ótima, inclusive. Teve música e tudo. Aí, enfim, aí acabou que veio a solução. Vitor, a gente vai te levar. Aí foi, deixei o carro do lado de cá do rio, foi. Fui lá, assisti o casamento. Dormi lá no outro dia com a roupa do corpo. E aí a promessa era que no outro dia eles me trouxessem de barco. Mas... no outro dia não apareceu o barco. Aí eu ia voltar andando dentro do rio. Mas não deixaram, porque tinha risco de arraia, piranha. Aí me deram um cavalo. Pensou? Diácono morre mordido pela piranha. Tinha que ser muita piranha. Tem que ser muito. Ia ser uma senhora janta para as piranhas. Não podia perder a piada. E aí voltei a cavalo dentro do rio. Mas foi uma experiência maravilhosa. A sensação assim, de andar Você voltou a naquele cavalo, rio. então? Não foi A cavalo não dentro foi do de rio. carro, não foi a pé, foi a Porque se a cavalo. piranha matasse, matava o cavalo, não eu, né? Não, eu vou morrer cavalo e você ia cair no rio, né? É, mas aí, pelo menos, é o chamado boi de piranha. A piranha pega quem sangra primeiro. Aí ficaria só nele e eu vazaria, entendeu? Ah, tá bom. Ou Essa era a esperto. estratégia, né? Uma história marcante, Juan. Uma história marcante assim, eu gostaria de dizer da missão em si, acompanhar a história de vida no trato pessoal, individual com cada um daquele jovem, nos faz ser um pouco de conversão, né? Conversão pessoal. Jovens que estão na bica ali da vida de grandes projetos, abrem mão de um ano para se dedicar. Para mim é fantástico e eu mando um abraço especial para a Missão Diocesana. Alessandro, Olha, eu vou falar de duas experiências. Uma espiritual, que eu passei por um momento forte de angústia num velório, né? Uma mãe perdeu um bebê de 3 meses, ela engasgou, né, com o leite materno e veio a óbito. Então foi desesperador, fui chamado para fazer, né, as exéquias nessa casa. Não foi possível, porque a menina tinha 3 meses, eles estavam aguardando o pai chegar de Goiânia, que não conhecia o bebê. E quando chegou foi um desespero, e eu vi assim, que a nossa presença ali foi a nossa oração. Então foi algo que marcou e algo muito trágico, assim, ver aquele velório, a forma como eles estavam. Isso marcou muito e eu acho que vai marcar pro resto da minha vida. E uma experiência cultural foi dormir na rede pela primeira vez. não me adapto, gente. Eu fiquei tonto. Não. Eu acho que eu dormi porque eu fiquei tonto. Eu cheguei, né, entrei na casa da Ângela, depois ela vai assistir. Aí ela falou assim, Alessandro, coloca a sua bolsa lá naquele quartinho. Eu fui, coloquei, não vi de cama, não vi nada. Falei, acho que vai aparecer um colchão aqui depois, né? Aí ela falou assim, Alessandro, você já dormiu em rede, né? Você é missionário? Eu falei, não, nunca dormi não. Ela ficou toda sem graça. Eu falei, mas tudo tem que ter a primeira vez. E eu dormi a noite toda, mas eu fiquei tonto, não conseguia descer da... E fiquei quebrado também, né, gente? Não, acho que de tanto Ou consertou o tonto que tinha eu quebrado fiquei. antes. Não, eu dormi bem, depois eu dormi bem. Pelo visto, essa experiência trazida por Dom Dario, de modo especial, né, na formação, no período diaconal, tende a permanecer. Na opinião de vocês que passaram por isso e por aqueles que vão vir após de vocês, olha que vão falar, hein? Isso deve continuar? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Sem dúvida. Sem sombra de dúvida. É muito bom. Daniel, você que teve sim. no início de mais dificuldade, como você colocou Sim, agora. vale muito a pena. Porque abre muita visão da gente em relação à própria igreja, né?
E problemas humanos tem em todos os lugares, né? O ser humano é o mesmo sempre. E como o evangelho transforma tudo, em qualquer momento, em qualquer lugar. Então, abriu o leque para a gente entender o outro, a dificuldade, perceber elementos que a gente não tem. Então, essa mútua colaboração, né? Nós com eles, eles com a gente, isso ajudou muito. E eclesialmente também, a gente compreende como que uma igreja, apesar de todas as dificuldades, como a fé continua naquele local. A distância, o pouco número de ministros ordenados, as dificuldades de se chegar aos lugares, mas a fé continua ali. Para nós às vezes a gente fica tão preso em algumas estruturas, ali a gente vê que é também a fé. Vai sendo... Eu acho que as amizades, os encontros fraternos, né? Acho que isso foi fundamental, né? O crescimento, você saber que você pode ajudar em alguma coisa, mas também receber algo em troca. É uma experiência maravilhosa, maravilhosa mesmo. Eu aconselho que todas as pessoas, na verdade, que possam fazer uma experiência missionária, Vale a pena. é sempre muito bom. Sempre a gente se transforma um pouquinho por dentro, né? A gente vai levar Jesus e encontra Jesus em todas as veredas. Impressionante. Na verdade, Vitor, mesmo que não possa ir para o Pará, para a Amazônia, é sair do seu lugar, né, comum, né? Sua zona de conforto, né? Você ir para outros lugares, ou até mesmo na sua própria cidade, você ir para outras regiões que pensam diferente, que vivem diferente. Tudo isso ajuda a abrir a nossa mente em ser mais pessoa, né? E por fim, estamos terminando aqui. E aí, pronto para ordenar? Na expectativa, né? Ou já ordenei, não sei, né? Não sei quando é que vai pro ar. Segunda no ar, né? Preparados para ordenar, então? Pronto a missão? Prontos para A a missão. graça de Deus. Independente para onde for, Tranquilamente. porque são realidades distintas, né? Você tem lá um interior, você tem uma periferia, você tem grandes centros. Eu não tenho centro da comunidade, mas tenho 3 só comunidades, mas é um mundo de gente, ou seja, são realidades. Não existe lugar assim que é mais importante. Como você falou, o ser humano é o mesmo em qualquer lugar. Então, onde tiver ser humano, é onde devemos levar a palavra de Deus. E obrigado pelo sim de vocês, né? Pela doação que vocês estão dando, jovens, né? Para poder doar pelo reino de Deus. E quem sabe você do outro lado seja tocado também, para poder dar a sua vida, não somente um ano, mas dar a sua vida inteira para Deus e fazer a experiência do ano através do sacerdócio, né? Adriano, se possível falar no final, eu acho que em Já nome estamos de no final. todos os irmãos, mandar um abraço muito fraterno para as pessoas de Conceição do Araguaia, né? Dizer que nós estamos com muita saudade, dizer que vocês permanecem na nossa oração e dizer que vocês fizeram parte da nossa história e que nós estamos ligados a vocês por esse vínculo afetivo em Cristo Jesus, mas pela amizade também. Um abraço fraterno, paz e bem a todos. E tomamos a liberdade também de expor o nosso agradecimento de Dom Dario ter acreditado nesse projeto, de ter investido, não obstante qualquer dificuldade. Então, obrigado, Dom Dario, obrigado, Dom Dominique, por ter nos acolhido lá também. A Santana do Araguaia, eu trabalhei lá, o Padre Joaquim, o Padre Jailson, todos os paroquianos também, muito obrigado. Saudade de vocês também. A gente se vê em breve, se Deus quiser. Eu quero convocar o povo da paróquia Nossa Senhora das Graças, que eu retorno, né, para Conceição, né, lá para a Redenção, no dia 26 de novembro, para celebrar o último dia da novena, e vou ficar uma semana lá celebrando nas comunidades. Então espero você lá na Matriz, no dia 26. Eu retorno também. Faço Calma aí, as palavras dele para Pissarra. Muito obrigado. Abra sua mente, se lance, deixe a vida levar na graça de Deus, e onde o Espírito sopra, realmente nos leva para lugares talvez desconhecidos, mas lugares que o próprio Cristo nos conhece e que nos faz crescer. Muito obrigado, meninos. Obrigado, Deus Padre. abençoe. Até semana que vem.